ministro Paulo Guedes e Daniel Cunha. Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença de vocês e um agradecimento especial ao nome de toda a XP. Muito obrigado, ministro da Economia, Paulo Guedes. É uma honra para nós aqui estrear com um baita pé direito, não só começar com o Senhor e o que o Senhor simboliza hoje para o país, mas acabamos de receber a notícia também, texto base da reforma da Previdência acaba de ser aprovado na comissão especial. 36 votos a 13, que vamos dar sequência. Ministro, um rápido parênteses, a última vez que eu estive contigo, 10 de abril desse ano, Nova York, precisamente o 100º dia de governo, e abri um bastidor daquele evento que a gente conseguiu fazer. O evento estava caminhando, a gente planejava mais ou menos 100 e poucos investidores, e a gente estava tentando construir agenda, e os investidores estavam aparecendo, pingando. Quando a gente consegue confirmar Paulo Guedes na agenda, a gente que planejava receber 120 investidores em Nova York, recebemos 440. Então, para isso é uma prova do que o seu nome simboliza, do momento que o país está passando, do interesse, da expectativa que existe nesse momento de transformação do Brasil. A gente adoraria ouvir as suas palavras sobre o que foi esse primeiro semestre e os caminhos que o país está tomando. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou lá. Ok. Boa tarde a todos. Eu vou falar uns 20 minutos sobre o nosso diagnóstico, o que nos inspira. Vou falar uns outros 20 sobre o que fizemos nesse primeiro semestre, os primeiros movimentos, e os 20 minutos finais sobre as mudanças que virão, as transformações que estamos tentando implementar, e abertos para perguntas, dependendo de como seja a mecânica de funcionamento de vocês, eu estou à disposição. Eu acho importante gastar um pouco de tempo nesse diagnóstico e na montagem da equipe, para vocês entenderem que a fase mais difícil é essa inicial, porque é quando realmente nós estamos enfrentando o maior buraco fiscal, que é exatamente o da Previdência. Então, vamos começar primeiro por um diagnóstico. Eu acho importante, falei isso algumas vezes durante a campanha, e não paro de repetir, porque nós temos que ter isso em mente. Há 40 anos, os gastos públicos crescem como percentagem do PIB. O descontrole sobre os gastos públicos foi o grande vilão dos males, das disfunções que a economia brasileira atravessou nos últimos 30, 40 anos. Os gastos eram em torno de 18% do PIB, 17%, 18%, 19% do PIB, 40 anos atrás. Final do regime militar, esse excesso de gastos foi através das empresas estatais. Governo Geisel, empresas estatais gastando e financiados com a reciclagem de petrodólares. Então, esse excesso de gastos, partindo na frente das receitas do governo, mas com financiamento de capital externo, e o Brasil começou a ficar vulnerável a endividamento externo. Começamos crises cambiais recorrentes até recentemente. Governo seguinte, o governo Figueiredo, foi uma espécie de governo Dilma dos militares. E da mesma forma que o PT acabou no governo Dilma se emburacando, os militares, no final do período de um regime politicamente fechado, com o governo Figueiredo, choque de petróleo, choque de oferta negativa, inflação subindo internamente, e nós tínhamos um excesso de gastos. Dessa vez, em vez de financiado com excesso de endividamento externo, foi um excesso de expansão de crédito doméstico,
conta aberta no orçamento monetário, Banco Central arrombado, financiando esse choque de oferta. Era como jogar gasolina no fogo. Já tínhamos pressão de inflação, recessão e inflação subindo, e você vai e joga crédito farto, e a inflação dispara e vai para 200%. Entra o governo civil, e como na metáfora de Platão, o fenômeno é o excesso de gastos. O mal está no excesso de gastos públicos, no excesso de intervenção do governo e gastos públicos em excesso. A inflação subindo, os reajustes de preços que eram anuais passam a semestrais, a trimestrais, a mensais, a semanais e, no final, reajustes diários. E como na metáfora de Platão, em vez de vermos o fenômeno, estamos examinando as sombras na caverna. É um epifenômeno, é um sintoma, é uma consequência. A aceleração do reajuste de preço. Aí nós fazemos o plano cruzado, congelamos preços. Explode tudo logo à frente, vamos para a hiperinflação. E aí congelamos uma outra sombra na caverna de Platão. Da mesma forma que os investimentos eram feitos com horizontes longos, 1 ano, 2 anos, passamos a 6 meses, 3 meses, mensais, semanais, diários. O Brasil virou o país do overnight, reajuste diários. Congelamos os ativos financeiros. Aquela hiperinflação de 5.000% explode novamente e dessa vez vai para 2.000%. Então vocês veem as disfunções que esse excesso de gasto vai causando na economia brasileira. A economia brasileira, que era uma das economias que mais crescia no mundo, 7,3, décadas, crescendo mais que a China, que a Coreia do Sul, que o Japão, crescendo 7,3, 7,4% ao longo de décadas. O Brasil começa a descer. No final do período militar já está crescendo 5,5%, 5%. Entra a redemocratização, continuamos baixando para 2%, 2,5%. Sempre o mesmo vilão, o excesso de gastos públicos. Ininterruptamente subindo ao longo de 40 anos. 18% do PIB, 22% do PIB, 26% do PIB, redemocratização, 32% do PIB. Entra os tucanos, 34, 36, entra os petistas, 38, 40, no pico no governo Dilma, 45% do PIB. E dessa vez, graças ao plano cruzado, que tecnicamente foi muito bom na parte monetária, mas só mudou o switch, porque ele não controlou os gastos públicos. Nós, em vez de financiarmos com moeda e irmos para a hiperinflação, começamos o endividamento em bola de neve. A dívida vem de 800 bilhões para quase 5 trilhões hoje. E o Brasil vira o país dos rentistas. Todo mundo vive de renda, quem tem dinheiro e quem não tem que procure seu emprego. Então as disfunções continuam e o Brasil vai descendo, vai descendo. E o diagnóstico durante toda a nossa campanha foi o seguinte: o excesso de gastos públicos causou todas as disfunções financeiras que o Brasil atravessou, degenerou a democracia brasileira, corrompeu a democracia brasileira e estagnou a economia brasileira. Nós corrompemos a democracia e estagnamos a economia. Esse foi o resultado final desse longo período. Impostos muito altos, juros muito altos, economia parada, estagnada e desemprego aberto. Bom, vamos ficar pessimistas por isso? Não. Porque ao longo desse processo, uma história, um script se desenvolveu, que eu chamo de a dinâmica de uma grande sociedade aberta. O legislativo ficou independente, fez um impeachment à esquerda, depois um impeachment à direita, primeiro à direita, o Collor, depois um impeachment à esquerda com a Dilma. Quando o executivo tentou comprar essa sustentação parlamentar de um legislativo independente, despertou o poder judiciário que prendeu os dois, quem comprou e quem vendeu sustentação parlamentar. Então nós somos uma democracia emergente, vibrante, e só pulávamos na perna esquerda da social-democracia.
Agora temos uma aliança de conservadores e liberais, a centro-direita, que deve fazer mais ou menos o contrário. Se os impostos subiram, os impostos têm que descer. Se os gastos públicos subiam descontroladamente, eles vão ter que descer. Se os juros subiam pelo excesso de gasto do governo, você controlando os gastos, os juros vão começar a descer. E se o país acabou estagnado, nós temos que reanimar a economia brasileira. Sem truques, só com fundamentos. Montando a equipe, montando o governo logo no início, havia muita incompreensão sobre a campanha, que vai ser campanha. Não, a campanha é ordem e progresso. São os conservadores e os liberais, centro-direita. Se o diagnóstico é o excesso de gastos do governo, vamos montar um Ministério de Economia, dando prioridades. De 1,5 trilhão que o governo gasta todo ano, crescente, 1,5 trilhão esse ano, crescente. Qual o maior componente de gasto? 750 bilhões, Previdência. É o buraco da Previdência. O buraco fiscal da Previdência. Criamos a Secretaria da Previdência. Botamos uma equipe experiente. Fizeram vários planos já. Correções na Previdência anterior. Só que nós queríamos escapar desse modelo em direção ao modelo superior, um modelo de capitalização, em vez de um sistema de repartição. O sistema de repartição, ele destrói os recursos contemporaneamente. Você pega os recursos dos jovens, passa para os idosos, eles consomem. Só que eram 14 idosos, 14 jovens por um idoso, 40 anos atrás, quando eu era jovem. Agora, são 7 por idoso. E daqui a 40 anos, são 2 por idoso. Então o sistema é insustentável. Tem uma bomba demográfica. Ele vai explodir. Por isso nós tínhamos que atacar e colocar combustível suficiente. Daí a ideia de ser uma reforma de 1 trilhão. 1 trilhão são 100 bilhões por ano ao longo dos próximos 10 anos. E isso porque são 10 anos. Porque você jogar 20 anos, em vez de 1 trilhão de buraco lá na frente, pode chegar a 3 trilhões e pouco. Então, essa reforma que nós mandamos era uma reforma potente o suficiente para viabilizar um segundo passo, que seria a migração, a transição em direção ao regime de capitalização. Cada coisa de cada vez. O primeiro movimento agora era conseguir uma potência fiscal. A potência fiscal suficiente para tentarmos lá na frente de novo fazer um esforço de migrar em relação, de transição em relação ao regime de capitalização. Mas o mais importante é perceber as deficiências da antiga Previdência. Para sabermos as limitações e nos convencermos que nós vamos ter que migrar em direção à nova Previdência. O primeiro grande problema é esse, é a destruição dos recursos em vez da capitalização. Quer dizer, o país tem que levar recursos para o futuro. Se ele está levando promessas para o futuro de salários maiores, benefícios, pensões maiores, ele tem que levar também recursos para o futuro. O regime de capitalização faz isso, o regime de repartição não faz isso. O segundo grande problema da velha Previdência é o financiamento, é perverso. São os encargos sociais trabalhistas que oneram em quase 100% a mão de obra. Elas incidem sobre folha de pagamento, que é uma arma de destruição em massa de empregos. De 106 milhões de população economicamente ativa, quase 40 milhões não têm carteira de trabalho. Porque para empregar um brasileiro, um trabalhador, você tem que pagar o custo de 2. Então 40 milhões de brasileiros estão sem carteira de trabalho, sem emprego, e eles vão envelhecer e eles vão quebrar a Previdência lá na frente quando envelhecerem. Então nós não podemos ficar presos nesse sistema. O sistema não leva recursos para o futuro, o sistema destrói empregos aos milhões, 10, 20, 30, 40 milhões de empregos destruídos. O sistema é ineficiente na alocação de recursos, um sistema de capitalização, esses recursos teriam uma XP Previdência, que ia captar recursos no Brasil inteiro, aplicar esses recursos. E não são bancos, é uma indústria separada da indústria bancária, é uma indústria previdenciária, mandatada para levar os recursos para o futuro e alocar. Com mobilidade, ao final de cada ano, você pode transacionar. Tem muito em comum com o início da história da XP, que era de educação financeira, e é a missão até hoje, por isso
o rápido crescimento e expansão. Cada jovem tendo o seu primeiro emprego, a ideia era isso, a carteira digital verde e amarela, ele no seu primeiro emprego, ele começa a ser educado financeiramente, a se responsabilizar pelo próprio futuro, levar esses recursos para frente, a cada ano comparar a rentabilidade da caderneta dele com as outras. O governo garante o retorno mínimo, mas a gestão é descentralizada e numa indústria privada, que educa financeiramente, democratiza a poupança, acumula capital, transforma os trabalhadores em sócios do progresso e é a difusão do capitalismo popular. E é permitir que os jovens trabalhadores, também de baixa renda, possam gozar dos mesmos benefícios que os ricos, que é acumular o seu recurso a juros compostos, além dos investimentos em bolsa e etc. Quer dizer, os ricos capitalizam seus recursos, passam recursos de geração para geração. Aos pobres você diz não, eles têm que viver da previdência e mendigar aqueles recursos que nós destinamos. Não, você pode perfeitamente deixar essa indústria prosperar, mas garantindo um retorno mínimo aos que tiverem problemas. Então, em nenhum momento se abandonaria a solidariedade. Só que pelo menos deixa cada um correr por si, ver o que consegue na vida, e se ele cair, você ajuda. E não antes do cara correr, você já está garantindo um futuro para ele e dissipando os recursos. São promessas falsas, que você promete coisas que você não vai cumprir. Você está destruindo os recursos, não está levando nada para o futuro. Então isso era importante para nós tínhamos que fazer isso, era o primeiro ajuste. E montamos um grupo para fazer isso, super experiente. Estamos tendo apoio. Apesar de tudo que se diz por aí, a grande verdade é que o presidente da comissão especial, o relator, o presidente da Câmara de Deputados e, finalmente, eu acredito que a Câmara de Deputados vai aprovar ainda antes das férias. Eu acho que semana que vem isso vai ao Congresso e eu confio no Congresso brasileiro. Eu confio no trabalho do Congresso brasileiro e acho que semana que vem nós teremos isso aprovado. Bom, esse era o primeiro e maior dos gastos. Logo depois, o segundo gasto é justamente o componente de juros, as despesas. E eu falei isso também algumas vezes durante a campanha. O Brasil gasta um plano Marshall por ano, 106 bilhões de dólares, 300 e tantos bilhões de reais, 380 bilhões de reais. Houve um ano em que nós chegamos a gastar 450 bilhões de reais de despesa de juros por ano. O que reconstruiu a Europa no pós-guerra durante 8 anos, 9 anos, 10 anos, uma década. O Brasil reconstrói uma Europa por ano sem sair da pobreza. O que é um absurdo. E isso, na verdade, é o preço de nós mantermos esse descontrole sobre a expansão de gastos públicos, mas aprendemos a fazer política monetária. Então a gente continua gastando muito, mas em vez de moeda nós financiamos com endividamento em bola de neve. Então o Brasil se endivida em bola de neve, a dívida era 800 bilhões, de repente nos últimos 10 anos a coisa vai para 1 trilhão, 2 trilhões, 3 trilhões, 4 trilhões e meio, não para de crescer. Então a nossa preocupação é dar uma trava nisso. Como é que nós damos uma trava nisso? Vamos desinvestir. Então criamos a Secretaria de Desestatização, Desinvestimentos. Fizemos as contas durante a campanha, era em torno de 700 bilhões de reais o valor, entre 700 bilhões e 1 trilhão, o valor das empresas estatais, da participação do governo nas empresas estatais brasileiras. Hoje esse valor, graças à alta da Bolsa e tudo que acontece, que a gente também acreditava que ia acontecer, isso já está bem acima de 1 trilhão. Não sei quanto vamos conseguir vender, mas ao invés de fazer a coisa errada de uma forma bem detalhada, que é o que nós fizemos várias vezes no passado, o melhor é fazer a coisa certa, mesmo que de uma forma imprecisa. Então nós estamos indo nessa direção, a política é desinvestir para reduzir o endividamento do governo. Se essa dívida ficar aí travada em 4 trilhões e meio, ou cair ligeiramente, durante 1, 2, 3, 4 anos, pelo esforço que estamos fazendo, inflação de 3,5%, o crescimento vai, ano que vem já vai para 2, 2,5%, 3%. Quando isso começar, o PIB cresce aí 4% de inflação, 2 ou 3% de crescimento,
7%, 8%, 2, 3 anos seguidos, se você mantiver a dívida externa, você dilui o peso da dívida externa. Na verdade, isso é uma reestruturação de balanço. Nós estamos falando de um balance repair, quer dizer, como qualquer empresa faz, que ela vende alguns ativos, pré-paga bancos, reduz o endividamento, 2, 3 anos disso, ela dilui o peso dos juros no orçamento e melhora a estrutura financeira do seu balanço, no caso o balanço da União. A Petrobras acabou de fazer isso recentemente, estava praticamente quebrada, quebraram a empresa e a fundação, quebraram tudo. A empresa se reestruturou financeiramente, pagou dívida antecipadamente, está desinvestindo e ela se recupera. Da mesma forma, a União. E nós temos também, de outro lado, quase 1 trilhão para vender em ativos imobiliários. É a maior imobiliária do mundo, o governo brasileiro. Tem ativos espalhados pelo país inteiro e esses ativos ficam lá inoperantes enquanto o passivo sobe a juro composto. Esses ativos estão lá depreciando em vez de serem utilizados para redução de dívida. Então, temos também um secretário especial de desinvestimentos. Então, o Marinho, que é o meu secretário especial de reforma da Previdência, está chegando na meta do semestre, aprovar a Previdência. O Salim Matar é o secretário especial, que nós dividimos as despesas, quais são os principais targets nossos. O primeiro e maior é a Previdência. O Marinho está lá, vamos aprovar a reforma da Previdência. O segundo, a grande despesa, o Estado, juros do passado. Vamos reestruturar o balanço. Vamos começar devagar. Você não pode ter muitos inimigos numa frente só. Então vamos primeiro para a Previdência, que é a mais importante. Vamos começar o ensaio nas privatizações. Tínhamos uma meta de 20 bilhões de dólares para o ano, já cumprimos 12 bilhões de dólares. É uma meta bastante baixa, ela vai ser superada ao longo do ano, seguramente, mas cumprimos também. Só que o trabalho de fundo está feito. Está preparado um trabalho de escala. Pegamos as estatais todas, dividimos entre as que serão vendidas, as que serão fechadas e as que serão mantidas estatais por enquanto. À medida que o programa pegue velocidade, todo mundo acreditando, pode ser que a gente vá bem mais longe do que todo mundo está pensando. Mas nós vamos revendo essas metas. A terceira grande despesa é da máquina em si. E isso é que é interessante, quer dizer, a maior despesa primeiro é o futuro, e quando você vai ver, era o futuro principalmente do funcionalismo público. A segunda grande despesa era os juros, que são os erros do governo no passado. A terceira grande despesa é a máquina em si, em torno de 300 e poucos bilhões de reais todo ano. Eram 750 de previdência, 400, quase 400 de juros, 300 e pouco a máquina. Então você vê, é o passado do governo, de falta de coordenação de política monetária e fiscal, que resultou nesse endividamento em bola de neve, o presente do governo, que é o custo da máquina, e o futuro do governo. Ou seja, cuidaram bem deles mesmos. Cuidaram bem deles mesmos. Em vez de serem os nossos servidores, se serviram da população brasileira. Os servidores públicos, e há gente excepcional em Brasília, extraordinária qualidade. O problema é o descontrole dos gastos públicos e a pressão corporativa sobre os orçamentos públicos, não só do funcionalismo público, mas também dos piratas privados, que avançam sobre orçamentos públicos. E as criaturas do pântano político, que há algumas. Então, essa mudança já está em curso. A mudança está em curso. O presidente chegou, entrou e mandou 2 grandes projetos. Um da lei anticrime e um da reforma da Previdência. Nós, setorialmente, dentro do Ministério de Economia, fizemos o primeiro movimento, a reforma da Previdência. O segundo movimento, preparar todo o programa de privatizações, que vai ser disparado agora, no segundo semestre. Acabando a reforma da Previdência, a gente começa a anunciar. O terceiro movimento é a administração da máquina pública e a reforma do Estado em si. A privatização é uma parte dessa reforma do Estado, porque durante o regime militar, o Estado surgiu sob a forma de grandes empresas estatais. Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Petrobras, Portobras, Nuclebras. E eles fizeram a grande infraestrutura, os grandes investimentos de infraestrutura nacional. Quando você tem a redemocratização, é natural que você tenha o desafio de converter esse Estado, que eu chamava de hobbesiano, de Thomas Hobbes,
que é o Estado absolutista, forte, poderoso, ele manda, coordena, intervém sobre tudo. Você tem que transformar isso num Estado russoniano, do Rousseau, que é atender à vontade do povo. É uma democracia. Ela quer recursos para saúde, educação, saneamento, descentralização de recursos. Daí o nosso lema: mais Brasil, menos Brasília. Menos comando central, menos planificação, mais economia de mercado, mais recursos para estados e municípios, onde o povo vive. Esse recurso tem que descer. Se falta segurança pública, se falta segurança pública, se faltam hospitais, se falta saneamento, esse recurso tem que descer. Esse recurso não podiam estar lá em cima. Só no Brasil, com essa centralização de recursos, poderia haver uma série de abusos que ocorreram. O presidente torce para um time, surge um estádio. O presidente gosta de um empresário, ele vira o maior empresário de proteína. O presidente gosta do empresário, um banco público é capitalizado, esse dinheiro vai parar lá e de repente você tem a maior empresa de proteína animal do mundo. O presidente gosta de outro, vira a maior empreiteira da América. Não é assim. Nenhum presidente pode ter tanto poder. O poder, a essência da democracia e mercados são algoritmos de decisão descentralizados. A democracia vive exatamente da limitação de poderes e descentralização, checks and balances. E os mercados, da mesma forma, são mecanismos descentralizados de decisão. Você precisa de competição, mercados. E era o exemplo que eu dava. Nós somos 200 milhões de trouxas explorados por 2 empreiteiras, 4 bancos, 6 distribuidoras de gás, 1 produtora de petróleo. Nós precisamos de competição. A XP é um exemplo de inovação competitiva. Deu um calor em todo mundo que estava estabelecido no mercado. E está dando um calor em todo mundo estabelecido nesse mercado. Inovou, criou redes de distribuições, entrou no digital e descentralizou, inclusive, não só a educação financeira, mas como agora a democratização do ato de poupar e acumular e investir. Então é exatamente a mesma coisa que tem que acontecer no plano político. Nós precisamos limitar e descentralizar poderes. Uma outra secretaria importante, então essa transformação do Estado, ela envolve justamente acelerar as privatizações, desalavancar os bancos públicos, que foram ferramentas exatamente da estatização do mercado de crédito. Então, o banco público, um exemplar, que foi o caso do BNDES, botaram 500 bilhões lá dentro, alavancaram o banco deu dinheiro para Cuba, para Venezuela, deu dinheiro para Angola, para Congo, para todo mundo que não está pagando hoje. E mais alguns empresários. Tem lucro, claro, porque não perde dinheiro, tem garantia da União. Se Cuba não pagar, a União garante. Quer dizer, nós, pagadores de impostos brasileiros, garantimos. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos desalavancar o banco. Vamos desalavancar, encolher o crédito público e ampliar o crédito privado. Nós queremos desestatizar o mercado de crédito. Então vamos reduzir, eles vão devolver o dinheiro para a União. A União botou dinheiro lá para fazer essas alavancagens, que nós não gostamos. Então nós vamos desalavancar, devolve o dinheiro para a União, reduz a dívida, em vez de ficar carregando financiamento para amigo, empresa campeão, ou para países com ideologias obsoletas e à custa de acumulação de endividamento público. Então nós vamos desalavancar os bancos públicos, reduzimos agora levemente os compulsórios de bancos privados. Ao longo dos próximos anos, quanto mais forte for a moeda, mais nós podemos seguir nesse ritmo e vamos desestatizando o mercado de crédito. O governo vendeu títulos da dívida, jogou os juros para a população brasileira lá em cima, capitaliza o banco público e dá dinheiro para os amigos lá embaixo. Nós vamos reverter o processo. Tira o dinheiro dos amigos, desalavanca o banco público, retira a dívida pública e os juros começam a se aproximar de novo. Então você vai tirando o subsídio do lado de cá e vai reduzindo a dívida do lado de lá
para que o juro seja menor e parecido para todo mundo. Bom, o próprio BNDE vai entrar nas privatizações, vai entrar na reestruturação financeira de estados e municípios, vai ajudar a aceleração dos investimentos da PPI e vai ajudar em saneamento. São 2 ou 3 prioridades, 3 ou 4 prioridades, e essa é a função do Banco Público que a gente quer. A Caixa Econômica Federal, da mesma forma, é uma potência, um império financeiro. Da mesma forma, está devolvendo dinheiro também para a União. Em vez de dar dinheiro também no FI, FGTS, para empresas campeãs. Você pode cortar 10 bilhões que você mandou para um campeão, expande 3 bilhões o microcrédito. O efeito para o Brasil vai ser muito maior, milhares de pessoas vão ser bem atendidas, e o campeão vai ficar chumbado por aí pelo caminho, que o problema é dele, ele é que escolheu a avenida escura. Ele é que vai sofrer de falta de luz ali na frente. E nós temos que fazer justamente o desvio dos recursos para onde a sociedade aprovaria. Bom, esses bancos públicos, então, a função deles está muito bem delineada também. Uma outra secretaria importante, que vocês viram o efeito agora, foi justamente uma das outras diretrizes que nós queríamos desde o início. O presidente, durante a campanha, falou, olha, nós não vamos ficar aí no Mercosul. O Mercosul, que está com a Venezuela é no norte, a gente chama isso de Mercosul, isso é uma aliança política. Isso é uma gaiola política, isso é uma prisão cognitiva, isso não é uma organização econômica interessante para nós. Então, logo que nós entramos, conversamos com os argentinos, falamos, olha, nós não vamos ficar em torno de uma ideologia obsoleta. Ou o Mercosul tem um novo eixo, nós queremos estar juntos numa proposta de modernização econômica e integração competitiva na economia global. O maior mecanismo de erradicação da miséria, a maior ferramenta que a espécie humana encontrou para gerar riqueza, é justamente a economia de mercado. É a integração, divisão do trabalho, integração dos mercados. E a globalização já aconteceu em várias etapas. Lá atrás, no Império Romano, a globalização foi no Mediterrâneo, foi em torno daquele mar lá. Depois, com as grandes descobertas dos europeus, espanhóis e portugueses, a globalização acabou criando a América do lado de cá, descobrindo o Brasil do lado de cá. A mais recente etapa de globalização é justamente essa que nós estamos observando. 3,7 bilhões de eurasianos, 1,5 bilhão de chineses, 200 milhões de indonésios, 1 bilhão de paquistaneses. Está todo mundo saindo da miséria nos últimos 30 anos. O eixo de crescimento do mundo mudou para a Ásia. Então tem 3,5 bilhões de pessoas saindo da miséria. Um chinês, quando nasce, já amarram logo uma TV plana nas costas do bebê, já joga no Oceano Pacífico, ele vem nadando e vende esse negócio do lado de cá do mundo. Estão saindo da miséria, a renda per capita subindo. O PIB da China era metade do nosso há 20, 30 anos atrás. Eles não param de crescer porque mergulharam nos mercados globais. Enquanto isso, o Brasil, abraçado com a Argentina, os dois bebendo bastante, afundaram ao longo dos últimos 20, 30 anos. A Argentina já foi a 5ª maior renda per capita do mundo, no início do século passado. E o Brasil era a economia que mais crescia no mundo. E nós fomos fechando nossas economias, abandonando o comércio, enquanto todo mundo se integrou e cresceu, enriqueceu. Nós desaceleramos, afundamos, e os argentinos afundaram na história também. Então, o primeiro passo nosso foi chegar para o Mercosul e dizer, olha, ou nós vamos para cima, nos integrar, primeiro passo, União Europeia, primeiro passo, OECD, quer dizer, vamos dar um passo em direção às cadeias globais. E vamos falar para os americanos, ó, nos ajuda a entrar no OECD, porque os chineses estão querendo namorar. E a mesma coisa para os europeus. Olha, ou nós vamos casar com o americano ou com vocês. Quem é que vai abrir primeiro aí o movimento? Porque nós vamos abrir a economia brasileira. Quem nos ajuda a fazer a integração mais rápido? O Trump diz que vai nos ajudar e já recomendou o Brasil para a OECD. E, ao mesmo tempo, a Europa fez o primeiro movimento
fazendo a integração conosco na União Europeia. Então, também, ao final de 6 meses, esse movimento foi feito, está assegurada a abertura gradual da economia brasileira. Ao longo dos próximos 2 anos e meio, é o tempo que leva para acertarem todos os acordos, nós já começamos essa convergência, daqui a 2 anos e meio o processo disparou e está garantido que o Brasil começou a grande integração competitiva. Agora, como eu andei falando em algumas palestras de 10, 15 anos atrás, uma até viralizou, que era justamente quando eu dizia, olha, nós temos que ter cuidado quando abrimos a economia, porque do jeito que está hoje, o empresário brasileiro tem uma bola de ferro na perna direita, que são os impostos excessivos, uma bola de ferro na perna esquerda, que são os juros muito altos, um piano nas costas, que são os encargos trabalhistas, e aí você abre e fala assim, corre que o chinês vai te pegar. É maldade, nós não vamos fazer isso. Então nós temos aí 2 anos justamente para simplificar os impostos, reduzir, eliminar os impostos. Reduzir os juros, porque estamos atacando os fundamentos fiscais, quer dizer, vamos acabar com o buraco da Previdência, vamos reduzir subsídios, vamos controlar gastos, 40%, 50%, entre 40% e 50% do funcionalismo público federal se aposenta nos próximos 4, 5 anos. Ou seja, eles vão se aposentar e nós não vamos repor, nós vamos digitalizar, informatizar e aumentar a produtividade do serviço público. O ideal, quando você for tirar um passaporte ou fazer um registro no INSS, primeiro é que seja digital. E segundo, você tenha 3 sinaizinhos. Um verde, um amarelo e um vermelho. Você foi bem atendido? Botou vermelho, final do ano tem aumento para ninguém, tem aumento de salário, tem bônus, tem nada. Se tiver um amarelo, a gente pensa. Se tiver um verdinho, a gente fala, pode. Essa categoria pode subir, está prestando um bom serviço, vale a pena manter o serviço. Então, tem um grupo também de jovens lá, e eu estou usando muito isso. Vocês são familiarizados com essa coisa de empresários. Tem toda uma ideia do Jim Collins, que é preservar o core, mas inovar o tempo inteiro. Eu usei isso um pouco. Quando eu cheguei lá no Ministério, eu peguei gente que conhece profundamente a máquina. Tem gente extraordinária lá, muito bem formada, muito preparada. É triste ver como se usou mal esse capital humano. Gente espetacular à deriva, sem direção e indo. Eu até brinquei com eles e falei, olha, eu nunca vi um país ir para o caos de uma forma tão bem monitorada. Está tudo sob controle. Você tem para cada ministério, você tem o seguinte, metros quadrados per capita. Então tem ministérios mais folgados, tem 30 metros quadrados per capita, tem ministério mais apertadinho e austero, que são 8 metros quadrados per capita e tal. Você tem controle de tudo. Ou seja, nós fomos para o inferno com tudo registrado e monitorado. Então o que eu disse a eles é o seguinte, agora nós vamos fazer o caminho contrário. Vamos para o caminho certo, não precisa de tanto controle não. Então social, bloco K, o tumulto que vocês fazem na vida dos empresários. Eu vi galpões com esse pé direito, mas menores, evidentemente, indo ali até a 11ª fila, daqui até lá no final, de empresas brasileiras dizendo, ó, isso aqui é o que eu preciso para depositar todos os documentos que a Receita Federal pede para mim. Isso é o que eu preciso. E isso aqui é o que eu tenho lá nos Estados Unidos, ó, para fazer a mesma coisa. É uma sala com 3 pessoas. Quer dizer, isso é um absurdo. 6, 7 meses de trabalho, advogado, uma opção de coisa, para satisfazer o servidor público. Em vez de ser o contrário, ele nos servir, simplificar, nos atender bem. Né? Então nós fizemos uma brincadeira, inclusive, lá, que é a seguinte. É uma brincadeira que acabou pegando e virou coisa séria, que é o seguinte, o George Washington foi o primeiro presidente americano, perguntaram, como é que o senhor quer que chame o senhor?
Ele virou e falou assim: Mr. President, não tem negócio de Vossa Excelência. Lá em Brasília, nos primeiros dias, você ia à posse de um, à posse de outro. A nominata levava 15 minutos. Vossa Excelência, excelentíssimo, digníssimo senhor, não sei o quê. Vossa Excelência, como se fosse uma corte. Não é uma corte, são servidores públicos. Então senhores, boa tarde, pronto, acabou esse negócio. Então no Ministério da Economia é o seguinte: senhores, é um prazer, boa tarde. E acabou, vamos embora, não fala nome de autoridade nenhuma. Não tem autoridade aqui, tem servidores aqui. Fizemos isso no nosso ministério, todo mundo se comunica assim. Aí o presidente um dia ficou sabendo, falou: então aqui é assim também, daqui para frente é senhores e acabou. Estou morando no hotel, porque eu cheguei para o Salim e falei: onde é que eu vou morar aí? Ah, não, tem uma casa para você ali. Não, não vou morar não, vende a casa logo. Então, vamos vender a casa. Então, casas no lago. Vamos vender as casas no lago. E a filosofia é essa mesmo: vamos encolher o governo. Nós vamos reduzir e melhorar a qualidade do serviço do governo. Então, conseguimos fechar esse acordo, também nesses primeiros 6 meses. Uma outra coisa interessante também: não teria sido possível se não tivéssemos juntado os ministérios. Porque o Ministério de Indústria e Comércio, há décadas, é aquela trincheira. Você já viu o filme da Primeira Guerra Mundial? Tem aquelas trincheiras, arame farpado, pessoal com aqueles capacetes redondinhos, bomba química, um negócio, baioneta. A indústria brasileira estava escondida atrás daquele negócio ali, sendo desindustrializada porque não sabia se defender corretamente. Lideranças industriais obsoletas, travando, através do Ministério de Indústria e Comércio, travando qualquer iniciativa que os outros ministérios tivessem de abrir a economia. Então todo mundo: ah, não, mas esse acordo foi fechado porque também já estava sendo feito há 16 anos. A pergunta é o seguinte: por que não foi feito nos 16 anos? Uma parte era por ideologia e uma parte era realmente por lobbies empresariais que não queriam abrir a economia brasileira. Agora, para cada mau empresário ou má liderança industrial, há dezenas, centenas de bons empresários, bons industriais que querem essa integração competitiva. Apenas querem a redução do custo do Brasil. Logística, impostos, esse negócio todo. Então nós vamos fazer isso e eles estão a favor dessa abertura. Estão nos apoiando muito. E os poucos que lutaram contra essa fusão dos ministérios, para a gente poder... Porque antigamente era o seguinte: metade estava tocando música clássica e metade tocando axé. Então você não consegue abrir uma economia. Quando você bota tudo junto e fala: vamos todo mundo tocar essa música aqui, foi possível fechar o acordo em tempo recorde também. Claro que as circunstâncias externas ajudaram, mas o importante é não perder a janela de oportunidade. A janela abriu, nós entramos e fechamos um acordo que estava parado há 16 anos, que garante essa abertura gradual. Então agora vem também os outros 2 aspectos, né? Precisamos reduzir o custo de infraestrutura. Nós tivemos o que nós chamamos tecnicamente de um crowding out. Quando o governo gasta muito, pressiona os juros sobem, você expulsa o investimento privado. Nós expulsamos o investimento privado. E o investimento público, que era de 15% do PIB em infraestrutura, foi descendo e hoje está a 1,5% do PIB. Então o setor público parou de investir porque quebrou, e o setor privado foi expulso pelos juros altos, foi expulso do mercado de infraestrutura. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos abrir esses mercados justamente com as concessões, com as privatizações e com os contratos de infraestrutura que nós vamos fazer. E vamos fazer o que nós chamamos tecnicamente do crowding in. Nos próximos 10, 15, 20 anos, é o investimento privado que vai construir a infraestrutura brasileira. Porque o investimento público, o governo quebrou. Quem quebrou foi o governo, não foi o setor privado. O setor privado brasileiro está pronto para decolar, está todo mundo olhando e esperando. O setor público está quebrado. Então agora eles descansam um pouco. Jogaram muito, correram muito, suaram bastante. Vai para o banco agora, fica um tempinho lá, deixa a turma entrar em campo e vamos fazer esses grandes investimentos em infraestrutura. Isso está vindo lá de fora. Eu tenho feito poucas reuniões até com o setor financeiro por isso, porque eu não quero muita correria. É até bom, tem muita gente descrente, isso é bom que nos dá tempo para trabalhar. Em vez de convencer a turma para entrar, empurrar o dólar para baixo rápido, nada disso. Estamos conversando com o setor real. Bilhões e bilhões de investimento querendo vir de fora e virão nos próximos meses e próximos anos, justamente para fazer esse crowding in de infraestrutura, de logística. Estamos quebrando monopólios importantes de cabotagem. O minério de ferro vai para a China, vira aço, chega no Nordeste, 30% mais barato que o minério de ferro que vira aço no Brasil e sobe para o Nordeste. Porque tem também
Da mesma forma que tem cartéis, oligopólios para todo lado, tem também na cabotagem. Então o custo de transporte é caríssimo. Quando entramos para a União Europeia, fizemos esse acordo, quebramos esse cartel. Então agora vai ter competição, vai baixar drasticamente esse custo de transporte e o Brasil começa a reduzir esse custo de logística. Da mesma forma, os impostos. Nós vamos fazer uma simplificação importante, profunda. Não vamos fazer nenhuma aventura. Estão falando, mas as propostas são diferentes, porque a Câmara isso, a Câmara aquilo. Não. Lá na frente encontra todo mundo e que vença o melhor. Se eles têm um projeto, mas isso é bom. Imagina, o projeto estão parado há 18 anos lá sobre reforma de impostos. Agora só porque nós temos uma. Esse projeto foi reavivado e vai andar em alta velocidade. Excelente, nós queremos o bem do Brasil, nós não queremos autoria de nada. Nós queremos que o Brasil melhore. Então, essa reforma dos impostos, ela é iminente, ela vai disparar agora. Uma outra coisa importante, nós criamos uma secretaria, justamente acabamos com o Ministério de Indústria e Comércio, porque senão tem que ter Ministério de Indústria, Comércio, Por que setorial? Nós queremos justamente um Ministério de Competitividade, queremos um Ministério de Inovação, queremos coisas que sejam transversais à economia toda, em vez de um reduto de lobbies. Por que uma economia que é a 8ª mais forte do mundo, mesmo parada, sem crescer, é uma baleia ferida, né? Foi arpoada várias vezes, sangrou até parar, ela está parada. Mas é resiliente, é forte. Se você começar a tirar os arpões, ela começa a mexer de novo. E é o que nós vamos fazer, tira o arpão dos juros, os juros devem descer ali na frente, vocês vão ver o presidente do Banco Central aqui. Eu não preciso falar nada, ele vai falar que os juros futuros estão começando a descer, estão antecipando, mostrando que se sair a reforma da Previdência, os juros começam a descer, a economia está frágil ainda, então deve ser natural, os juros devem começar a descer, aí a despesa de juros começa a descer, aí o déficit do governo começa a diminuir, nós aceleramos as privatizações para reduzir dívida, para que não seja mais o paraíso dos rentistas. E sim que seja o paraíso dos empreendedores e o inferno dos rentistas. Juro de 1%, de 0,5%, vai trabalhar vagabundo. Então, nós estamos bastante convencidos que estamos no caminho certo, equipe super motivada. Um outro ministério importante, que é esse que eu dizia, de competitividade, produtividade e competitividade, eles têm metas. Tudo que nós estamos falando tem meta para o semestre, tem meta para o ano, e eles vão anunciar isso agora. A gente está quieto, porque se você começa a anunciar que vai mexer em tudo, começa uma confusão danada. O cara que fala, olha, eu só aprovo a Previdência se você me der uma vantagem ali na fiscal, isso, aquilo. Mas não vai machucar ninguém, porque são coisas boas. É redução de impostos, é só notícia boa. A notícia ruim era justamente esse impacto inicial da Previdência, que era incontornável. Mas daqui para frente são mudanças muito positivas e muito construtivas. E tem uma agenda bastante grande. E tudo já trabalhado. Se você pegar o Marco Sintra, apertar ele no canto, fala assim, puxa a moderada para fazer a convergência lá com a do API, lá na Câmara. Aí ele puxa, já está tudo pronto, forma de projeto. Você fala, não, puxa a acelerada agora. Vão para o pau. Bota aí, engrena a turbinada. E vai puxar a outra, que é bem mais simplificadora, mas tem um pouco mais de risco. Se o país estiver crescendo um pouco mais rápido, você pode fazer isso, porque a arrecadação já está subindo. Então nós vamos pensar isso, vamos calibrar isso e vamos discutir isso abertamente. Não vai ter surpresa para nenhuma, só vai ter coisa boa. Bom, esse Ministério de Produtividade, ele tem metas também. Nós pegamos o Brasil, é a 8ª economia do mundo, é terceiro, está entre os 3 mais ricas regiões do mundo. Nós até por esse evento que nós íamos para Nova York, o prefeito lá era anti-conservadores e liberais, era outra coisa, era um pássaro raro. Ele resolveu não receber, porque é um absurdo isso, né? Uma cidade que recebe ditador do mundo inteiro, tem lá ONU, todo mundo já foi lá, guerrilheiro, traficante de droga, todo mundo entra aí, um presidente da República do Brasil vai ser hostilizado por um prefeito, ridículo, o sujeito não tem noção. Não tem noção nem de onde ele vive, do país em que ele vive, que é o símbolo da liberdade. Então, o sujeito discriminar um presidente brasileiro... é um tonto, é um bobão. Foi ótimo, porque nós fomos parar em Dallas.
Dallas queria, a própria, eles queriam entregar um prêmio lá para o presidente, foi parar em Dallas. Dallas é a capital do petróleo e do gás. Então foi ótimo, conversa vai, conversa vem. As avaliações iniciais deles é que o pré-sal está entre 500 bilhões e 1 trilhão de dólares. Esse troço tem que sair do chão nos próximos 10, 15, 20 anos, 30 anos no máximo. Porque depois vem o carro elétrico e isso aí virou graxa. Só vai sujar sua mão, virou fóssil, não serve para nada. Então o nosso desafio é tirar isso do chão o mais rápido possível e transformar em cérebro, transformar em educação. Esse dinheiro sai do pré-sal, vai para um pacto federativo, descentraliza e vira educação para o povo brasileiro espalhado pelo país inteiro. Esse é o desafio conceitual. Esse é o desafio conceitual. Então tem que sair do chão rápido. Como é que sai do chão rápido? Aí vem a novidade. Vem o choque da energia barata. Nós vamos fazer o seguinte. A própria... Isso vai anunciar, nós vamos anunciar em mais 5, 6 dias. Talvez semana que vem ou na semana seguinte. Nós estamos anunciando esse choque, que é o seguinte. Por um lado, a Petrobras se convenceu que realmente ela tem que mergulhar no pré-sal. Em vez de ficar brincando de vender gasolina, de BR distribuidora, fazer isso aí, é um problema. Eu não mando nada na Petrobras. A Petrobras é uma empresa maior, adulta, vacinada. Só que o presidente da Petrobras, um cara preparado, sentou lá, olhou para um lado, olhou para o outro, falou: eu vou concentrar no meu core business, que é furar o petróleo, furar e tirar o petróleo lá do pré-sal. Em vez de ficar com um posto de gasolina ali, um pedaço vocês não têm ideia do portfólio dessas empresas. Então o presidente entrou, já vendeu Pasadena logo, que era um símbolo da confusão, depois vendeu isso, agora vendeu a TAG. Isso nos deu um problema, aparentemente era um problema, porque um juiz do Supremo votou contra a privatização da TAG. Isso foi ótimo, porque aí criou jurisprudência, nós fomos conversar com todos eles, e de novo, eu confio na dinâmica de uma sociedade aberta, centros de inteligência descentralizados. Então, um juiz pode decidir isso, mas quando você botou, em vez de ser monocrática, quando passou a ser julgamento de todos, o que eles falaram? Evidentemente que você pode vender essas subsidiárias, não tem problema. Não pode vender. Como é que uma empresa vai competir com as outras se ela, para fazer qualquer coisa, ela tem que avisar o mundo inteiro: olha, estou pensando em vender, me dá uma autorização. Não funciona esse troço. Então o resultado foi espetacular. Porque não só a Petrobras faz o caixa para furar o petróleo que ela quer furar lá no pré-sal, como ela também estimulou a competição quando vende redes de distribuição de gás. Porque ela estava com monopólio. Nós estamos quebrando 2 monopólios. Esse choque de energia barata vai quebrar 2 monopólios. Tem um monopólio... Para vocês terem uma ideia, BTUs... É o British Thermic Unit, é 1 milhão de metros cúbicos de energia termoelétrica. Esse troço custa 12, 13 dólares no Brasil, e o Brasil tem gás natural e custa 12, 13 dólares. O Japão, que não tem, e a Europa, que não tem, consegue comprar por 7 dólares. Quer dizer, no Brasil custa 12. O Japão não tem recursos naturais. O Japão é um negócio pequenininho, nasce um japonês, o outro cai dentro d'água. Não tem recursos naturais. Teoricamente, o custo devia ser altíssimo para chegar esse gás lá, porque ele é importado da Rússia. Bom, por 7 dólares eles têm resolvido o problema nosso. Aqui são 12, 13 dólares. E nos Estados Unidos, que tem o gás natural, são 2 a 3 dólares. Então, é um absurdo estar no preço que está no Brasil. Então, nós estamos estudando, entrou todo mundo nisso, entrou o CAD, para chamar a atenção da Petrobras e falar: olha, venda e vamos quebrar esses monopólios. Entre os governos de estados, os governos de estado, por exemplo, o governo do estado do Rio de Janeiro já assinou conosco o termo de conduta e o acordo comercial. Aí vem os privados, tipo a Vale do Rio Doce, e fala: olha, eu compro 20, 30 anos de energia a um preço mais baixo do que esses 14. Eu consigo comprar 20, 30 anos. Quando ela dá uma garantia de compra de 20, 30 anos, surge um empreendedor que fala: eu vou construir os dutos. Se eu já tenho energia vendida há 30 anos, eu construo os dutos. Então, já esse acordo já está sendo feito. Estamos trabalhando há meses também nisso, enquanto falam que nós não temos programa, nós não temos nem tempo para explicar, nós estamos trabalhando.
Então, vem aí o choque do petróleo, vem aí o choque da energia barata, que deve ser anunciado em mais 4, 5, 6 dias, que já envolve um governador. E aquele negócio, o ótimo é inimigo do bom. Tem gente que propõe o seguinte: vamos chamar os 26 governadores, vamos coordenar, chamar os 26 governadores para fazer a reforma da Previdência. Não deu, não houve acordo. Da mesma forma, vamos agora mandar para o Congresso a reforma do Bernardo Api, que é muito bom, um técnico respeitável, muito bom, gosto dos trabalhos dele. Mas a pergunta é o seguinte: por que ela está parada há 18 anos? Porque é difícil conseguir acordo dos 26. Então, em vez de ficar esperando acordo dos 26, vem cá, o governador Witzel, você do Rio de Janeiro, tem petróleo ali na beirada e o pessoal queima o gás. Você quer deixar licenciar para o gás entrar e você abre mão do seu monopólio na distribuição? Porque o que causa o preço caro do gás é justamente porque tem um monopólio na produção, na produção e na distribuição do gás. Se você quebrar os dois monopólios, a competição derruba o preço nos dois segmentos. Então, o governador falou: eu quero. Você quer virar o Texas? Em vez de estar aí quebrado, feito tá? Quero virar o Texas. Então, deixa investir. Vamos quebrar o monopólio. Assinou, fechamos esse acordo. Já tem empresas privadas que vão anunciar investimento de compra futura. Tem o pessoal que vai construir os dutos para trazer. E vamos embora. Esse acordo começa a funcionar, vem um outro governador correndo, o Dória lá já falou: eu quero também. Aí o Casagrande do Espírito Santo: eu também. Até Minas Gerais, que não tem mar, já falou: eu também. É só puxar para cá o duto. Só puxar o duto até aqui que nós entramos também. Então vai ser assim. Nós vamos, no Brasil, com esse negócio de regular, você tem mais regulador do que regulado. Você cria agência antes de existir o agente. Não tem ninguém ainda explorando o negócio, você já quer controlar o negócio. Fecha um acordo com um, fecha com dois. Os Estados Unidos criaram tudo isso sem regulamentação. Eles criaram a regulamentação depois que o negócio surgiu. Primeiro eles fizeram a marcha para o oeste. Depois que a indústria explodiu, que eles falaram: bom, vamos ver aqui se está tendo um abuso. Que, aliás, vocês estão observando hoje com Netflix, com Google. Ninguém controlou isso. Isso foi crescendo, explodiu de crescer. De repente, falaram: opa, preciso regular, porque parece que está muito grande. Mas primeiro deixa crescer, deixa surgir. Aqui você sufoca antes do negócio surgir. Bom, então, eu dizia, a reforma da Previdência agora, fizemos esse acordo externo agora, fechamos a sessão onerosa, da mesma forma como tinha ministro que brigava com ministro, confusão. Estava 5 anos parado. O petróleo lá, a energia elétrica, daqui a pouco o carro elétrico chegando, uma ameaça da gente perder essa riqueza enorme que existe hoje, que tem um valor entre 500 bilhões de dólares e até 1 trilhão de dólares, e a gente parado 5 anos porque o Ministério da Economia não se entende com o Ministério de Minas e Energia. Ora, nós nos entendemos em 2 minutos. Eu e o ministro lá de Minas e Energia, o ministro Bento, espetacular, cooperativo, sentamos 2 minutos, falamos: vamos embora, vamos acertar esse negócio, vamos ver como é que fazemos. E pronto, saiu, já está tudo certo, e na base desse entendimento, não só isso aí libera os leilões de petróleo para o fim do ano, e o petróleo vai começar a sair do chão, como o gás que seria queimado, nós já vamos agora anunciar o choque da energia barata, já vamos canalizar esse gás, em vez de queimar, e vamos ligar com vaca muerta, que é na Argentina, eles descobriram, lá é shale gas, esse que tem nos Estados Unidos, eles têm aqui também. Nós vamos conectar na rede e vamos ter Bolívia. Então vem Bolívia, Argentina e pré-sal, e tudo conectado em rede. Isso deve, em 2 anos, as nossas modelagens indicam, derrubar em até 40% o custo da energia termoelétrica. Então isso vai tornar possível se você reduzir os impostos, se você abre a economia e começa a aumentar a escala dos empreendimentos, e você dá um choque de energia barata, nós podemos reindustrializar o país. O país foi desindustrializado por juro alto, câmbio baixo e 20 anos de impostos elevados. Foi 20% do PIB, a indústria brasileira chegou a 10% do PIB. Nós podemos, em cima de energia barata, logística, infraestrutura de investimento em infraestrutura e logística, nós podemos reindustrializar a economia brasileira. Esse é um processo que leva anos, levaram décadas para desintegrar o país. Em alguns anos a gente bota a coisa para rodar e para levantar voo de novo. Não é tão rápido, mas o caminho é esse. E na hora que você escolhe a estrada correta, governos futuros terão que seguir nesse caminho, independente de orientação ideológica e de tudo.
né? Então, você fazendo a coisa certa, a coisa começa a andar, ninguém mexe com aquilo. Então, eu estou muito confiante no Brasil, porque eu acredito que esse momento é um momento de aperfeiçoamento de instituições. Está acontecendo no Brasil, todo mundo, pô, mas está uma roubalheira. Não, era aquele excesso de intervenção, o governo está com a mão em tudo, setores inteiros foram aparelhados, houve roubo, houve maus investimentos, bloquearam, não deixaram a iniciativa privada investir, a economia ficou estagnada. Ora, o resultado disso foi esse clamor popular, a eleição em busca de uma ruptura com esse modelo, entram essas ideias novas e isso começa a empurrar o Brasil de novo para o trilho. E ninguém consegue tirar, e ficam as heranças dos acertos. Da mesma forma que houve acertos quando lançaram programas sociais interessantes, esses acertos ninguém pode mexer, ninguém pode chegar lá e eliminar. Isso é nosso, é uma conquista nossa institucional. Quer dizer, houve inclusão social de mais pobres nos orçamentos públicos, isso é um ganho, isso é muito bom, isso é importante, tem que ser mantido e estimulado. Mas, por outro lado, as coisas erradas você remove. E as coisas boas vão se acumulando. Por exemplo, nós temos um Banco Central independente. O resultado é que a inflação caiu de 11 para 3 num governo que não tinha sustentação parlamentar, o governo estava impopular e mesmo assim a inflação desceu num fim de governo, porque tinha uma instituição já aperfeiçoada que era o Banco Central, praticamente independente. Nós vamos oficializar agora, que é independente mesmo para perseguir sua meta de inflação. Então, eu estou muito otimista porque eu vejo que o país tem poderes independentes. O quarto poder, que é a própria mídia, quando ela perdeu o olfato durante a eleição, ela perdeu o olfato, porque tratava o presidente da República com um certo desrespeito, achando que aquilo ali era um negócio que podia desestabilizar a democracia brasileira. Quer dizer, perdeu o olfato. Nós somos uma democracia sólida, vibrante, tão vibrante que quando ela perdeu o olfato, a competição tirou ela do jogo. Entraram as redes sociais e falaram, ó, cancela a minha assinatura de jornal aí porque você está falando besteira. E, na mesma hora, essa competição bota a mídia de novo na pista certa. Fala, opa, vamos entender o fenômeno. Entender o fenômeno, apoiam a pauta econômica, o resultado está aí. Quer dizer, vem o Congresso, vem a mídia, vem o povo na rua, vem isso tudo, e a coisa é aprovada. As reformas são aprovadas. Então, eu confio nessa mecânica, eu confio nessa descentralização de poderes. Nós temos massa crítica e inteligência. É um país que sabe se defender hoje. No passado podia não saber, mas hoje sabe se defender. Então nós vamos seguir esse que chamamos de caminho da prosperidade. A rota é essa de reformas. Agora, no segundo semestre, nós vamos anunciar o resto do programa. Quer dizer, a primeira parte foi essa previdência, agora já começamos a anunciar o resto do programa. Isso vai ser um trabalho de colaboração com o Congresso, não tem dúvida nenhuma. Nós podemos ter a iniciativa da formulação, eles têm também, eles têm bons programas, têm bons projetos lá, que nós podemos ajudar a aperfeiçoar. Nós temos nosso presidente foi eleito com um programa, então nós vamos adiantar o nosso. Eles podem ter o deles, nós temos o nosso, e vamos fazer, essa competição é ótima. Quanto mais competição, melhor. Ele apresentou a reforma, a gente apresenta outra que vença o melhor, e o Brasil se beneficia da boa proposta e desse choque de ideias, em busca de um aperfeiçoamento. Então, a nossa visão agora para o segundo semestre, quando me perguntavam assim, bom, mas você não está preocupado que a economia está crescendo menos, primeiro era 2,5, depois é 2, agora é 1,5 e tal. A economia brasileira nunca teve crescendo esses 2,5 que eles falavam, não foi nada disso. O Brasil está crescendo a 0,6 ao ano nos últimos 8 anos. O Brasil teve uma parada cardíaca, parou de crescer. O que houve foi o seguinte, vem aí uma plataforma liberal. Ora, quem conhece a história sabe que o Japão foi reconstruído pelo Partido Liberal Democrata. A Alemanha de Ludwig Erhard virou uma potência em cima de programas liberais. O Chile, de país miserável, virou quase o dobro da renda per capita brasileira em cima de programas liberais. A economia americana, liberal. A Thatcher pegou uma ilha que estava afundando, que era a Grã-Bretanha, e aquilo se renovou, renasceu, se reinventou em cima de programas liberais. Então é assim mesmo, a democracia anda com as duas pernas. Vem uma turma que faz as reformas que bota para crescer, aí vem uma turma depois para pentear o cabelo, tirar a foto e distribuir um pouco. Tá bom, é o certo, é isso mesmo.
Você caminha com as duas pernas. Uma você solta os mercados mais eficientes, começa a criar riqueza, e a outra vai aparando as arestas. Quem ficou para trás a gente incorpora. E essa síntese é uma questão de ênfase. O social-democrata prefere aumentar os gastos públicos, botar mais impostos, porque ele acredita mais na engrenagem do governo. E ele tolera os mercados. O liberal-democrata é o contrário. Ele acredita muito mais na prosperidade, na criação de riqueza dos mercados, e ele tolera governos eficientes. Se o governo for eficiente, ele consegue ajudar os pobres. Se ele for ineficiente, ele degringola. Então, essa crença entre o liberal-democrata e o social-democrata, essa diferença de crença, um acredita mais nos mercados, o outro mais nos governos, isso é saudável, dá um equilíbrio para a economia. Evidentemente, eu sou um liberal-democrata, eu quero o lado de cá. Eu estou há 30 anos olhando para o lado de lá, esperando a hora da gente poder fazer alguma coisa. A hora chegou. Nós vamos tentar fazer o certo e acho que merecemos algum apoio. Acho que merecemos algum apoio e compreensão. Em vez de só ataque, ataque, ataque. Espera aí, a bola é só sua? Só você que pode jogar? Ou dá para a gente pegar na bola de vez em quando? 30 anos não foi suficiente? Passa a bolinha para cá um pouco, vamos ver se a gente consegue melhorar. Porque do lado de lá parou, travou. Então eu estou absolutamente confiante que nós vamos andar nesse caminho virtuoso. Nós já estamos andando. As instituições estão se aperfeiçoando. O mundo está num momento interessante, porque, como eu dizia, a radiação cósmica de fundo, né, o som do universo é o seguinte: o mundo andou uns 30 anos, enquanto nós fomos para a clínica de reabilitação. Excesso de drogas. Agora o mundo vai dar uma freada, que andou cometendo alguns excessos também, e nós estamos saindo da clínica. Nós vamos voltar, vamos melhorar. Então está interessante porque lá fora os juros estão baratos ainda, estão baixos, quer dizer, há uma espécie de calmaria. Todo mundo numa guerra comercial intensa, ou seja, se chega um sujeito feito a gente que ainda não abriu a economia, que ia abrir de qualquer jeito, eu falo assim, ó, em vez de eu falar que vou abrir de qualquer jeito, vamos fazer um acordo, cara, vamos, pronto, já ganhei uma opção de coisa, porque eu já ia abrir de qualquer jeito, ganhei uma opção de coisa de graça. Então, está um momento ótimo para fazer negócio. A China briga com os Estados Unidos, a gente chega para o chinês e fala, ó, não dá, pô, ou você faz assim ou não dá. O americano, olha, você dançou com ele de roscolada até ontem, não dá para eu dar uma dançadinha com ele também? Deixa eu dar uma dançadinha também. Nós vamos comercializar com o mundo inteiro, nós somos... Agora, tiver uma guerra mundial, uma confusão, tudo bem, aí eu tenho que pensar de que lado eu estou, sou um liberal-democrata, eu estou na tradição do Ocidente, democracia e mercados, eu sei quem nós somos, eu sei de onde nós viemos. Agora, nós comercializamos com o mundo inteiro, o mundo está em paz, o mundo está sossegado, vamos trocar comércio. E não é só comércio, né? Principalmente hoje, a coisa é muito mais tecnologia e integração nas cadeias, né? Direitos de propriedade, marcas, patentes, quer dizer, tem toda uma economia de conhecimento se desenvolvendo. E a própria eleição do Bolsonaro no Brasil mostra que nessa quarta revolução industrial, nessa economia digital e do conhecimento que está chegando, o Brasil tem condições de fazer uma forte atualização, porque nós perdemos etapas anteriores. Só que a economia trocou. A matriz energética está trocando, nessa nós estamos até na frente, apesar de gente que já destruiu suas florestas nos acusa de destruir a nossa. Quando o Brasil tem muita preservação em relação ao que fizeram lá fora. E por outro lado, essa emergência dessa economia digital, o brasileiro anda com esse instrumento móvel aí, mobilidade de informação, que são esses iPhones, todo mundo o tempo todo com esse negócio. Então nós podíamos já estar como a China, usando isso como se fosse cartão de crédito, usando isso como se já fosse... Todo mundo faz pagamento, faz tudo por aí. Então vem uma revolução financeira, eu sei que a XP está pensando nesses termos também, vem uma revolução financeira por aí, vem uma modernização rapidíssima, e o brasileiro gosta de usar e gosta de inovar nessa área. Então nós temos condição de fazer realmente uma atualização dos nossos modelos, tanto do ponto de vista de matriz energética, a gente está na frente do resto do mundo, como também do ponto de vista digital, do ponto de vista de uso. O brasileiro é um usuário frequente desses novos sistemas. Todo mundo quer entrar, todo mundo quer fazer negócio conosco.
Então nós vamos usar justamente esse fato de ter... Estamos fazendo várias aproximações nessa base. Por exemplo, Israel. Israel é muito inovador, mas não tem mercado. Então eles inventam coisas extraordinárias, mas não tem mercado. E nós temos um mercado enorme. Então nós podemos, olha, testa o seu negócio aqui. Se ganhar mercado é bom para os dois, é um ganha-ganha. Então nós estamos fazendo várias aproximações dessa forma, com países que estão evoluídos estrategicamente, em vez de fazer aproximação baseada em ideologias obsoletas, ficar trocando figurinha com o venezuelano, nós e a Venezuela trocando figurinha para ver quem é que é mais atrasado. Pô, vamos negociar com gente que é mais avançada, vamos aprender, vamos nos aproximar deles, vamos oferecer o nosso mercado para receber inovações tecnológicas, investimentos e também o comércio. Então, nós estamos a 6 minutos do final de tempo que eu tenho aqui. Eu não sei se as perguntas são um tempo extra ou se a gente já dedica esse tempo para as perguntas. Eu fico por aqui com um pedido de engajamento dos senhores. Primeiro, um agradecimento, porque eu vejo que há um apoio maciço nas ruas, nesses movimentos, sempre, e um movimento construtivo, não é xingando ninguém, é pedindo. As mobilizações são pacíficas, o povo vai para a rua, canta coisas. Eu nunca vi isso. 1 milhão de pessoas na rua pedindo, querendo uma reforma de 1 trilhão, não sei o quê. Isso é um negócio de doido, nunca aconteceu isso antes no mundo. O sujeito ia e falar assim, olha, pode fazer uma reforma, pode cortar a minha previdência futura, porque eu acho que isso é melhor para o país. Isso é um sinal de maturidade extraordinário, um sinal, entendeu? Eu sou do tempo em que você falava, vamos segurar um pouquinho os gastos do governo. Despejavam óleo quente, pedra, passeata, tudo para matar o sujeito que está propondo consertar o país. Então hoje eu vejo isso com muita alegria, de ver o envolvimento da população de uma forma pacífica, ordeira, um esforço de participação. Vejo que os mais jovens estão super esperançosos e apoiam essas mudanças. Acho que tem uma geração mais velha, que é a minha geração, que de certa forma desistiu do país. Mandaram recursos para fora, não acreditam mais, acham que o Brasil é muito complicado. Por isso que nós temos essas metas de o Brasil sendo uma das economias mais ricas do mundo, do ponto de vista de recursos naturais. Qual é o obstáculo? Por que uma das 3 economias mais ricas do mundo em recursos naturais, por que ela não é uma economia dinâmica? Por que o povo ainda não saiu da pobreza? A resposta é o seguinte, é uma prisão cognitiva. É uma prisão cognitiva, que nós somos prisioneiros de ideias obsoletas, atrasadas. Então, na hora que nós nos libertarmos disso, nós vamos saber transformar essa riqueza financeira, essa riqueza material, em prosperidade para todos. Nós estamos muito próximos disso. Eu percebo esse amadurecimento da população quando eu vejo a forma das manifestações. Não tem violência, não tem nada, são só exortações à participação. Isso funciona. Todo mundo que olha isso se sente mais tranquilo para votar a favor de reformas, de coisas que são modernas e vão ajudar o Brasil. Então eu estou super otimista, poderes independentes, a mídia entendendo, a mídia social incontrolável, esse negócio varrendo por aí, botando uma competição forte também no establishment, que é a mídia convencional. A mídia convencional dizendo, olha, na economia nós estamos de acordo, na outra nós vamos examinar caso a caso. Tudo bem, é do jogo. Se você, em costumes e princípios. E isso é uma revolução no Brasil também, porque o Brasil estava elegendo muita gente com bons princípios, com bons modos e péssimos princípios. Tinha muita gente com bons modos, educada, etc., mas com péssimos princípios. E de repente vem um cara que todo mundo fala que ele tem maus modos, mas tem ótimos princípios. Eu tenho convivido com o presidente, eu não vejo 1 milímetro de comportamento dele que fosse, a não ser uma ingenuidade ou outra, numa coisa ou outra, assim, tipo assim, não, mas não dá para ajudar aquilo ali, não, como agora, o negócio da presidência, pô, dá para ajudar aqui, não sei quem, o presidente, é o Congresso que está com a reforma, agora é o jogo que segue, bola com eles é que vão aprovar esse negócio lá. Mas assim, o senso de justiça, o senso de correção, de acabar com corrupção, de fazer a coisa certa, é uma determinação do homem. O homem tem força de vontade, tem apetite, blindou os ministros para fazerem o que tem que ser feito. Se de um lado parece que está carente na coordenação política, na verdade isso é um problema de comunicação, um código de comunicação. Tinha uma forma de comunicação no Congresso, tem uma outra forma chegando, não houve ainda essa acomodação, a coisa ainda está balançando. Mas no final vai dar certo, porque os congressistas também foram eleitos e têm bons propósitos. Tem uma ou outra criatura do pântano que ainda vive no Paleolítico, né? Mas tem muita gente querendo acertar, e eu sou testemunha disso. Essa aprovação que os senhores estão vendo agora é uma comprovação dessa tese
de que a maioria lá quer botar para funcionar. A maioria quer botar para funcionar. Então eu agradeço a vocês e jogo aqui no ar um ar de esperança. Eu acho que o Brasil realmente vai mudar e vai mudar para melhor. Nós estamos muito próximos disso. Ministro, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas palavras. Ainda tem 2 minutos aqui no relógio, vou usar. Recebíamos muitas perguntas aqui da plateia, mas se me permite reverberar uma frase que eu peguei do discurso, eu acho que ela é muito importante. Eu confio no Congresso. E é esse relacionamento que precisa hoje em dia, dado o contexto do país, de ter que encarar agendas dificílimas, complexas, algumas até controversas, de difícil explicação, de difícil formação de consenso para a sociedade. Ter esse lastro de confiança com o Congresso é primordial. Passado a Previdência, né, hoje demos um passo bastante importante nesse trâmite. Você falou de várias iniciativas. Mas como iniciamos o ano, a prioridade 1, até falado por você, a prioridade 1 é Previdência, 2 é Previdência, 3 é Previdência. Se a gente fosse olhar para o segundo semestre e tentar tatear, tem alguma prioridade? Qual é a próxima batalha no bom sentido, de formação de consenso, como qualquer processo democrático, da próxima pauta, da próxima agenda? O que seria encadeado os próximos passos? Eu vou reafirmar não só minha confiança no Congresso, que eu disse, mas também minha confiança no presidente. O presidente é um homem firme, determinado, e ele tem os propósitos muito bem definidos. Então, o que há é um problema de comunicação ainda, porque os dois querem, a maioria do Congresso quer o bem do país, evidentemente, e o presidente também. Há uma dificuldade de aproximação inicial, porque o presidente viveu lá muito tempo e viu muita coisa que ele achou errada e defendeu na campanha que fosse mudada. Por outro lado, o modelo brasileiro, exatamente porque ele estava em cima de excesso de intervenção do Estado, a participação da classe política era exatamente através dos cargos públicos. Então era uma indução à corrupção. Quer dizer, o político para se reeleger, e isso te dá bem a próxima agenda, que é muito importante, que é a sua pergunta. Então eu confio no Congresso. O que vai sair é uma resultante. Tem um Congresso de cá querendo fazer as transformações, está o presidente aqui, e vai sair uma resultante que será a nova política. A velha política se exauriu. Ela é parte de um passado que ruiu. Isso não interessa nem à classe política. Qual político que quer ser eleito? 96% do dinheiro está carimbado, sobra só 4%. Esses 4% tem que disputar com a maior ferocidade. E quem for eleito tem que ficar a vida toda fugindo do Moro, fugindo da Rádio Patrulha, fugindo da Polícia Federal. Isso não é vida para ninguém. Então, eles sabem que isso que aconteceu lá atrás foi um desvio, que o modelo econômico, eu não culpo a classe política, eu culpo a economia, porque isso é um fenômeno histórico, isso é conhecido. Isso é conhecido, é um fenômeno histórico conhecido. A centralização intervencionista, o dirigismo do governo, o estatismo do governo, produziu monstros ao longo da história. Produziu o regime nazista na Alemanha, de direita, produziu o regime stalinista na Rússia, de esquerda. Quer dizer, essa centralização corrompe o poder político. O poder corrompe, todo poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Então, não é razoável que esses recursos todos estejam lá em cima, como eu dei aquele exemplo. Eu gosto de 2 países socialistas, o dinheiro vai para lá. Eu gosto de um empresário, o dinheiro vai para lá. Eu gosto de um time de futebol, o dinheiro vai para lá. Não existe isso. Isso é um modelo perverso. Então a classe política entende isso, todo mundo está alinhado. E a pergunta é o seguinte: como é que a gente muda isso? E esse é o grande desafio. Então nós vamos entrar esse segundo semestre com 2 grandes eixos. Um que eu acho que vai prosseguir na Câmara de Deputados, que é justamente a reforma tributária. Esse aí, o próprio Congresso, a Câmara já deu um passo à frente, nós vamos chegar com o nosso, e ali vai começar a ferver
esse assunto que tem tudo a ver justamente com a modernização, a redução de impostos, a simplificação e botar a economia brasileira para crescer de novo. Só que para o Senado, a nossa ideia é levar o Pacto Federativo. O Pacto Federativo, na versão mais radical, é a seguinte: todas as despesas estão desobrigadas, estão desobrigadas, desvinculadas, desindexadas, todas as despesas de todos os entes federativos. Quer dizer, isso na verdade é devolver à classe política o controle sobre orçamentos públicos. Mas não é só orçamento, é o orçamento e as responsabilidades, as atribuições. Porque hoje é muito dramático. Hoje o sujeito é prefeito, literalmente, prefeito de Porto Alegre, conversando com o prefeito de Porto Alegre. Ele fala assim: eu não controlo nada. Os gastos, os salários estão todos indexados, as despesas estão todas obrigatórias, está tudo. Eu estou esperando só o dia que eu vou ser enquadrado numa lei de responsabilidade fiscal, num negócio desse qualquer, porque eu não tenho o que fazer. Eu estou aqui manietado. Então, quando você desindexa, desobriga, desvincula todas essas despesas, você está devolvendo para a classe política a razão de sua existência. O político, na verdade, é um cara que é eleito, nos representa, ele vai lá, ele é que tem que manobrar esses orçamentos públicos. E não o dinheiro todo carimbado por uma Constituição que já tem 30 anos, o dinheiro está todo carimbado e ele fica ali completamente sem função, esperando ser apedrejado, ser preso, uma coisa desse tipo. Não, ele tem que assumir a responsabilidade. Se é prefeito, decide. Você quer segurar o salário 3 anos? Ou você prefere dar um aumento de salário e cortar o investimento em saúde? O que você prefere fazer? Escolha. Agora, nós vamos dar os recursos também. Nós vamos dar as atribuições, as obrigações, a responsabilização, mas nós vamos dar os recursos também. Está aqui o dinheiro do pré-sal. Sai o dinheiro, 70% para estados e municípios, no tempo, vamos aumentando a proporção deles, e 30% do governo federal. O Brasil é uma pirâmide de cabeça para baixo. O dinheiro está todo em cima com o governo federal e lá embaixo não tem nada. É o inverso do que é uma federação de verdade. Se você chegar nos Estados Unidos, primeiro chegaram lá os peregrinos, primeira coisa, faz uma escola, faz uma igreja, faz um hospital, bota a polícia na rua, organizar as comunidades. Agora tem que fazer uma estrada de uma cidade para outra. Bom, aí cria o Estado, é a segunda instância. Pô, agora os ingleses estão brigando conosco, porque teve o imposto sobre tabaco, nós nos revoltamos contra o tabaco, contra o imposto de tabaco, vamos brigar com os ingleses. Cria a esfera federal, o governo federal. Então é uma sociedade feita de baixo para cima. O Brasil, ao contrário, começou com capitania hereditária e o rei falando: olha, vocês 3 ficam com isso, vocês 2 com aquilo. Ele foi feito de cima para baixo. Então, lá embaixo falta tudo e aqui em cima é tudo abundante. Tem corte, tem estádio onde não precisa, nem time de futebol tem. Tem lugar onde não tem time de futebol e tem estádio para 60 mil pessoas, quer dizer, é um absurdo. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte: nós não vamos mexer no que existe para não derrubar o que está aí. Nós temos que respeitar o que está aí. No sentido de não queremos derrubar a indústria brasileira. Agora, nós temos que reverter o processo, que era desindustrialização, nós vamos reindustrializar. Da mesma forma, estados e municípios. Daqui para frente, o dinheiro que sair do chão, nós vamos jogar para estados e municípios a fatia maior e para a União a fatia menor. Então, nós vamos controlar lá em cima a federação e deixar os estados e municípios cada vez mais se responsabilizarem. E aí é uma tarefa extraordinária, é uma agenda extraordinária para a classe política. Eu, quando converso isso lá, converso com o TCU, converso com a ministra do Supremo Tribunal Federal, as conversas são extraordinariamente produtivas, porque eles entendem que é hora de fazer isso. O presidente Dias Toffoli, por exemplo, do Supremo, virou e falou o seguinte: olha, nós podemos ir para a história fazendo isso. A gente vai dormir no Brasil e vai acordar na Alemanha, ou vai acordar nos Estados Unidos, com a classe política realmente assumindo o controle desses orçamentos, mas também as responsabilidades. Então, de um lado, das despesas, você tem o poder de travar ou acelerar. E do lado das receitas, começa a chegar recurso para você. Então, você tem mais recursos, agora assuma a responsabilidade e enfrente as eleições, tomando as suas decisões. Os TCEs, que são os Tribunais de Controles Estaduais, em cumplicidade com os governadores, quebraram os estados. Quer dizer, Minas Gerais foi quebrada miseravelmente. Quebraram Minas Gerais, quebraram o Rio Grande do Sul, quebraram o Rio de Janeiro. Aí os governadores que entram são representantes do povo, acabaram de ser eleitos, não tem um tostão. Enquanto isso, tem ministro lá na esplanada andando de um lado para o outro com um sacão com 70 bilhões, o outro com 50 bilhões. Está errado esse negócio.
Então nós temos que diminuir a importância. Quem é o ministro das Finanças da França? Quem é o ministro das Finanças da Alemanha? Quem é o ministro das Finanças da Suíça? Se bobear, os Estados Unidos são mais conhecidos, mas se bobear tem gente que também não sabe. Quem é o ministro da Fazenda dos Estados Unidos? Agora, no Brasil todo mundo sabe, está errado esse troço. Os ministros têm que ser... O nosso trabalho vai terminar quando os ministros forem desimportantes. É o secretário de estadual, é o secretário de energia, como nos Estados Unidos. É o secretário de energia, o secretário do tesouro, o secretário de... Esses são desimportantes. Quem faz essa alocação de recursos é a classe política. Aqui no Brasil o cara não tem função, aí fica pensando besteira, não tem nada para fazer o dia inteiro, fica pensando besteira. Agora, você jogar um orçamento nele e falar, ó, você é responsável por isso. E ó, se fizer isso, vai preso, se fizer aquilo, isso, aquilo. Então, esses orçamentos têm que ser devolvidos à classe política. Então, nós ficamos durante 30 anos com o dinheiro carimbado. Não critico a Constituição de 88, porque durante 20 anos tinha sido só infraestrutura. Quando os constituintes chegaram, falaram, vamos carimbar o dinheiro agora para saúde, educação, etc. Carimbaram aquele negócio todo. Hoje está ridículo. Hoje tem cidade no interior de São Paulo, o prefeito de uma cidade me dizia o seguinte, nós éramos 5, 6 irmãos. As famílias tinham 5, 6, 7 irmãos. O interior de São Paulo progrediu, ficou todo mundo enriqueceu, melhorou, etc. As famílias hoje têm 2 filhos. Só que você é obrigado a gastar em educação X. Então o prefeito falou o seguinte, para não ser preso por irresponsabilidade fiscal, eu troco de uniforme 6 vezes por ano. Eu fico trocando de uniforme, fico comprando besteira para poder gastar esse dinheiro. Enquanto isso, falta ambulância. Então o dinheiro está todo carimbado. Tem 280 fundos com dinheiro carimbado. Junto uma criatura do pântano político, 2 piratas privados e um burocrata corrupto, eles se juntam e criam um fundo lá. Aí eles já morreram, já foram embora, já roubaram, já mudaram para Bessarábia e o fundo está lá. E o dinheiro carimbado. Mas tem que descarimbar isso e botar isso na corrente. Isso tem que circular. E devolver isso para a classe política. Então, essa agenda é a agenda que vai ser seguida. Respondendo a sua pergunta, a Câmara de Deputados, nós vamos jogar para lá para dentro a coisa da reforma tributária, e no Senado nós vamos jogar o Pacto Federativo, que eu acho que vai ser uma agenda belíssima, porque falta 1 ano e pouco para a eleição, eles têm 1 ano e pouco para conversar sobre a distribuição de recursos. E isso torna o Brasil... Nenhuma crise no Brasil vai durar mais de 1 ano e meio. Hoje, todo mundo quer gastar e fica lá o ministro da Fazenda, ou o secretário do Tesouro, todo mundo tentando segurar o gasto. Que aquilo é um óleo quente, ladeira abaixo, e o ministro da Fazenda lá embaixo, com o óleo descendo quente, e é muito difícil. E aí um combate à inflação leva 2, 3 décadas, feito foi o nosso combate à inflação. É uma destruição de tempo, gerações são perdidas, está cheio de engenheiro que virou chofé de Uber por falta de obras públicas ou falta de infraestrutura. Então é um absurdo isso, uma perda de capital humano, uma perda de tempo, é um desastre. Agora, se você tiver essa descentralização de recursos, essa desobrigação, desvinculação, desindexação, nenhuma crise dura mais do que 1 ano e meio. É o que eu dizia para eles, olha, o orçamento é de vocês, se não se entenderem, repete o orçamento do ano passado. Você não precisa nem fazer o shutdown, que é o que o americano faz. O americano deu um problema e fala, desliga tudo aí, para de pagar todo mundo. A crise dura 3 meses. Na mesma hora todo mundo se rearruma e tal, e pronto. Pode ligar o negócio de novo. Aqui você não precisa nem fazer isso. Como tem inflação de 3,70%, 4%, se o país crescer 2%, 3%, o bolo sobe aí 7%, 8% todo ano. Então se você falar, olha, eu dizia para alguns conversando, falei, pessoal, se a gente fizer esse pacto federativo, o que vai acontecer? Se tiver uma crise, se vocês forem para casa e não fizerem nada, consertou. Porque vai ter que repetir o orçamento do ano passado. Repetir o orçamento do ano passado, as receitas subiram 8%, porque o PIB está crescendo, tem inflação, você não gastou nada. No segundo ano recebeu mais 8%, acabou, está tudo ajustado. Nenhuma crise dura mais do que 1 ano e meio. Hoje você tem que trabalhar muito para não haver a crise. Se você fizer o Pacto Federativo, você tem que trabalhar muito para fazer uma crise. Você tem que fazer besteira todo ano, 10 anos seguidos. Se você fizer besteira só 1 ano, no ano seguinte trava tudo, consertou de novo. Entendeu? Então, eu acho que essa vai ser a agenda que nós vamos fazer no segundo semestre. Nós vamos provocar o Senado com o Pacto Federativo, vamos provocar a Câmara com a reforma tributária. Agora, vamos ligar a turbina em tudo que não depende de ninguém. Não depende de ninguém mexer em alíquota, mexer em reduzir subsídio, acelerar privatizações que já são nossas. Claro que o Salim vai ficar perturbando os outros ministros para tentar puxar estatal para incluir no pacotão dele.
Mas tudo que já tiver no pacote, ele vai bombar e vai sair vendendo. Então, da mesma forma, a abertura. Nós já negociamos. Agora nós vamos para o EFTA, né, que é o European Free Trade Area, que são 3 ou 4 países que estão ali em torno da Europa. Nós vamos conversar com os americanos também. Quer dizer, cada um vai sair fazendo. Agora, nós estamos como naquele filme, só para terminar, aquele filme do Gladiador. Vocês devem ter visto a primeira cena, né? Primeira cena, você manda um embaixador, os romanos mandam um embaixador, aí de repente volta um cavalo, só que o embaixador está com a cabeça cortada, né? Porque mandou um sinal, vamos trabalhar junto e tal, aí mandaram cabeça cortada, falei, não tem conversa. Aí o romano vira para as tropas e fala assim, unleash hell, quer dizer, vamos disparar tudo ao mesmo tempo agora. Então eu acho o seguinte, nós vamos disparar uma porção de coisas ao mesmo tempo. Nós vamos trabalhar pesado e eu estou absolutamente confiante pelas conversas que eu tenho tido, que o Congresso quer trabalhar forte, o presidente tem um apetite insaciável, está doido para trabalhar forte, gosta de ação e movimento, então eu acho que todo mundo vai trabalhar bastante. Ministro, gostaria de passar mais algumas horas aqui, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Em nome da XP, em nome do Brasil, muito obrigado. Senhoras e senhores, obrigado, Ministro da Economia, Paulo Guedes. Bom, viu? Muito obrigado. Viu? Vamos lá.